Graça e paz. Eu gostaria de meditar com você hoje num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Aqui diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe, esse é um texto que é muito urgente na vida de todo cristão, sabe? Mas também eu posso dizer para você que esse é um texto bastante importante na vida de todo ser humano. Porque sabe que nós todos, nós fomos criados por Deus com um propósito. E quando Deus fez o homem, ele o fez em uma forma. Sabe, essa palavra forma, no original grego, ela é muito mais, sabe, do que aparência externa. A palavra morfê, que é traduzida por forma, ela significa, sabe, aquilo que nós somos por dentro. E o homem foi feito um servo, desde o original, sabe? Se você for lá para Gênesis, no capítulo 1, e olhar lá para a criação do homem, você vai ver assim que quando Deus fez o homem, ainda que Deus lhe deu autoridade, sabe, para governar sobre tudo e sobre todos, Deus o colocou debaixo de sua autoridade para lavrar e guardar um jardim. Ou seja, desde o início, quando Deus criou o homem, Deus o fez para ser um servo. Então você tem que entender isso. Em essência, todos nós fomos feitos para ser servos. E o que aconteceu com o pecado? O homem que foi feito para ser um servo de Deus se tornou um servo do pecado. O homem que foi feito para servir e obedecer o seu Criador se tornou uma marionete de uma criatura rebelde chamada Satanás. E esse ser espiritual que hoje governa a grande maioria da humanidade, ele governa através da mentira, através do engodo, através do engano, através da sutileza. E uma das coisas mais sutis que ele usa chama Mamon. Sabe o que significa essa palavra Mamon? Então, esse termo, tá? Ele se relaciona a uma divindade que o homem adora, ou a um ídolo que o homem estabeleceu como o seu Deus. É o Deus ouro, é o Deus dinheiro, é o Deus riquezas, é o Deus prosperidade. Olha só, eu não estou falando que como filho de Deus, você não pode possuir riquezas, você não pode possuir ouro, você não pode ter dinheiro. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Isso é ascetismo. O que eu estou dizendo é que você precisa saber que o homem caído, ele faz das riquezas o seu próprio Deus. Sabe, ele coloca toda a sua confiança no dinheiro. Então ele planeja ter muito dinheiro para ser feliz, ter muito dinheiro para ter sossego, ter muito dinheiro para ter paz, ter muito dinheiro para se sentir realizado nessa vida. Isso chama mamonismo. E o judaísmo foi a primeira religião corrompida pelo mamonismo que nós temos conhecimento na Bíblia, porque eles foram para a Babilônia e lá eles adotaram Mamon como a base da sua vida de fé. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos que os escribas e os fariseus, eles estão ensinando o povo que não tem como servir a Deus sem o dinheiro, que você serve a Deus com o dinheiro, que você faz voto e paga e aí você é recompensado. E quando isso acontece, você deixa de servir a Deus e você passa a servir o dinheiro. Então, todo o teu culto está focalizado nisso. Você vai adorar, você vai ofertar, você vai dar o dízimo, você vai fazer voto, você vai repartir com uma única finalidade: dobrar o seu dinheiro. Sabe? Isso é pecado. Isso é idolatria. Então, eu quero que você entenda isso. Você foi feito para servir ao Senhor Jesus. Você foi feito para servir o seu Criador. E se você entender isso no seu coração,
você vai poder se sujeitar ao seu Deus, se submeter a Ele, para que Ele governe a sua vida em todos os aspectos. E então você vai, através da graça de Deus, aprender a fazer dos seus recursos, que o Senhor mesmo te dá abundantemente para você viver por eles, aprender a fazer dos seus recursos um servo e não o seu Deus. Então, quando os recursos que chegam à sua mão se tornaram um servo, então agora você, como servo de Deus, vai poder realmente ser um bom despenseiro daqueles recursos que Deus graciosamente tem trazido à sua mão, tá? Então você não vai mais dar algum recurso para alguma pessoa ou até mesmo para Deus com essa expectativa de dobrar o seu milhão. Você vai dar porque você é senhor sobre ele. E a partir desse momento que você aprender a ser senhor sobre essas coisas, você terá liberdade para servir a Deus de todo o seu coração, sem amarras, como está escrito, porque ninguém pode servir a dois senhores. Sabe, meus amados, nós corremos o grande risco de passarmos a nossa vida inteira correndo atrás de dinheiro e passar dessa vida e entrar na eternidade miserável, pobre, cego e nu, porque servimos o Senhor errado. Ou nós podemos deixar o Senhor Jesus dominar e controlar toda a nossa vida e deixar com que o Espírito dele coloque os nossos recursos no seu devido lugar, tá? Todo recurso financeiro que chegar à nossa mão, toda riqueza, toda prosperidade, toda a bênção que vier até nós, se torne apenas um servo para suprir as nossas necessidades e as das pessoas que estão à nossa volta, para suprir as nossas necessidades e para servir como um instrumento de justiça, para que nós também, como imitadores de Deus, possamos suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Sabe, é dessa forma que nós podemos transformar essa potestade chamada Mamon em uma bênção para o nosso futuro eterno diante de Deus, porque o nosso tesouro será Ele e não os recursos financeiros. Que Deus te abençoe e que você também aprenda a amar o Senhor mais do que as riquezas, porque a verdadeira riqueza da nossa vida é ter paz com Deus, é ter o nome escrito no livro da vida, é ter certeza da salvação e desfrutar dessa alegria de sermos escravos do nosso Criador e de nada mais. Que Deus abençoe você.